Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje a gente vai conversar sobre o prato nosso de cada dia. E aí, além do arroz e do feijão, dobradinha típica do brasileiro, o que mais você coloca no seu prato? Em que você baseia a sua alimentação no dia a dia? Já ouviu falar da segunda sem carne? Já ouviu falar do vegetarianismo? Pois é, essa é uma decisão, é um caminho que 14% das pessoas no mundo, quase 30 milhões de pessoas em todo o mundo, escolheu para a sua vida. Uma dieta diferente da que muitos de nós está habituado a ter no prato todo dia. E é sobre o vegetarianismo, seus tipos, alguns mitos que ainda envolvem esse tipo de alimentação que a gente vai conversar hoje. E a gente vai receber a visita virtual, né, a colaboração virtual de uma nutricionista que é doutoranda em biotecnologia de alimentos, é professora lá na EduVale, na faculdade aqui de Abaré, e também é a coordenadora responsável técnica pelo Laboratório de Dietética, Nutrição e Dietética do Instituto de Biociências da Unesp aqui de Botucatu, a Carla Beatriz de Lázaro. Carla, obrigada, viu, por participar com a gente, nos conduzir nessa viagem. Vai ser uma conversa, um bate-papo para a gente entender melhor esse universo que nem é assim tão desconhecido mais. Ele está um pouco mais frequente até no linguajar das pessoas, né? Então, começa falando para a gente, assim, da onde que veio o vegetarianismo? Isso é uma onda, é uma modinha, é uma tendência? E se der já para falar na mesma resposta, do que exatamente a gente está falando quando a gente fala vegetarianismo ou do vegetariano, que é aquele que optou por esse estilo de alimentação? Certo. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite. É um prazer sempre falar sobre nutrição, trazer informações para a população, esclarecer mitos, tirar algumas dúvidas e bater um papo, né? É sempre tão gostoso falar sobre comida, sobre alimentação, sobre nutrição, então é sempre um prazer. E esse tema é extremamente relevante, como você comentou, 14% da população se declarou vegetariana em 2018, né, segundo a pesquisa do Ibope, e essa pesquisa justamente revelou que houve um aumento quase que o dobro, né, em 6 anos. Em 2011 eram praticamente 9% e agora 14%. Então, isso mostra que realmente é uma tendência que vem aumentando e que vai se manter, segundo também as previsões. Então, é muito importante também falar sobre isso. O vegetarianismo, de uma forma resumida, para a gente começar e aquecendo aqui, nada mais é do que uma alimentação onde há a exclusão total de carnes. Então, um indivíduo que é vegetariano, ele não consome nenhum tipo de carne, nem carne bovina, nem peixes, nem frango, nem frutos do mar, e também nenhum produto que contenha carne, como, por exemplo, presunto, apresuntado, mortadela, salame, produtos também que já são prontos, como uma lasanha, que também contém a carne, né? Então, nenhum desses alimentos fazem parte da dieta habitual de um vegetariano. Existem alguns tipos de vegetarianismo, que a gente vai falar até um pouquinho mais à frente, mas só para trazer um contexto histórico, né, a alimentação vegetariana, ela vem desde os nossos primórdios. Existem evidências científicas de que os primeiros hominídeos já tinham uma alimentação baseada em vegetais. Foi só posteriormente que eles começaram de fato a praticar a caça e a carne passou a fazer parte, então, cada vez mais da sua dieta. Então, é algo realmente muito antigo. Trazendo um pouco mais aqui para o tempo moderno, para os homens modernos, nós tínhamos grandes filósofos que já falavam também, já lutavam em prol de uma alimentação sem carne, como Pitágoras, por exemplo, Porfírio, e eles tinham também, além dessas discussões filosóficas, discussões bíblicas e discussões em prol dos animais. Então, foram os primeiros a levantar essa causa em prol do ativismo animal, né? E o mesmo foi acontecendo com o passar do tempo. Mais ou menos na década de 40, alguns estudiosos também começaram a levantar a questão da causa animal, que até então eles só focavam na questão da retirada da carne da alimentação.
seja por uma questão bíblica, religiosa, espiritual, mas a causa animal começou a surgir mais ou menos nessa época. Até que realmente na década de 40, lá na Inglaterra, um pessoalzinho lá se juntou, falou, não, vamos realmente instituir o veganismo, que é mais do que uma dieta, é um estilo de vida que promove a libertação animal, né? Que tem como objetivo promover essa libertação animal. Aqui no Brasil também surgiu mais ou menos nessa época, década de 40, e nós temos várias evidências de que a religião foi muito influenciadora desse processo, tanto da chegada quanto da difusão, principalmente através do budismo, porque tem toda aquela missão, aquela missão, embasamento de amar todas as formas de vida, né? Então isso é muito forte para o budismo. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia também trazia nessa época algumas recomendações de saúde, entre elas o não consumo de carne, a não inclusão de carne na alimentação. E aí, com o tempo, vários outros movimentos foram impulsionando isso também, até a música, o movimento punk, teve muita coisa que impulsionou o vegetarianismo, e é muito interessante, né? Então, a gente observa que hoje esse panorama no qual nós estamos inseridos é o reflexo de vários movimentos biológicos, sociais, religiosos, culturais, e tem, como a gente comentou, como a gente iniciou essa conversa, conseguido cada vez mais adeptos por N motivos, né? Talvez a gente fale um pouco sobre os motivos, mas você me chamou a atenção porque na sua fala, além da contextualização, você já trouxe dois termos que aí já diferenciam, né, a questão do vegetarianismo e do veganismo, né? Uhum. Então vamos falar um pouquinho desses tipos já, né, aproveitando aqui essa deixa. Legal. A Sociedade Vegetariana Brasileira identifica 4 tipos de vegetarianismo. O ovo-lacto vegetariano, que é aquele indivíduo que consome ovos, leite e derivados, mas não consome carne. O ovo vegetariano, que consome ovos, mas não consome carnes e nem leite e derivados. E o lacto vegetariano, que não consome ovos e nem carnes, mas consome leites. Então, na própria denominação, a gente já consegue identificar aquilo que o indivíduo consome. E além desses 3 tipos, nós temos o vegetariano estrito, que é aquele que não consome, além da carne, nenhum tipo de produto animal. Então, nem mel, nem ovos, nem leite, nem derivados, nenhum tipo, tá? Então, sim, uma pessoa que não come carne, mas come ovos, ela é vegetariana, mas é ovo-lacto-vegetariana e assim por diante. Agora, o veganismo, como eu até mencionei no início, é mais do que uma escolha alimentar, é um estilo de vida realmente. Os indivíduos que são veganos, além deles não consumirem nenhum tipo de alimento ou produto alimentício de origem animal, eles também retiram totalmente da sua vida qualquer atividade na sociedade que esteja relacionada à exploração animal, como, por exemplo, zoológicos, atrações turísticas que envolvam animais, circos, vaquejadas. Não utilizam cosméticos que foram testados em animais, por exemplo, e outros produtos, não são favoráveis a pesquisas feitas em animais, acessórios, roupas, o vestuário de couro eles não utilizam e assim por diante. Então, tudo que envolva a exploração animal é banido realmente do estilo de vida do vegano, porque além de questões nutricionais e ambientais, que também são relevantes, eles prezam muito pela causa animal, por essa emancipação e libertação animal. Nossa, mas aí quem está escutando, né? Eu já vou até dizer, né? Eu tenho 3 filhos. Uhum. Eu, meu marido e meu filho mais velho somos carnívoros ainda. Meus 2 filhos mais novos são vegetarianos. E estão, assim, num processo de querer virar vegano, assim, né? Eu fico com os cabelos em pé, vou confessar para você. Porque a gente tem essa impressão, e talvez quem esteja nos assistindo, se você está nos assistindo, pode ter passado por isso ou ter essa impressão de que, meu Deus, vai tirar carne, vai tirar ovo, vai tirar leite, vai tirar mel, vai comer o que essa pessoa? E aí eu comecei a estudar um pouquinho sobre isso, né? E é um conceito muito legal que o vegetarianismo tem, é de, nesse processo de transição, você não pensar no que você vai tirar do seu prato, mas sim no que você pode pôr. Então eu queria que, com a sua experiência nutricional, né, do ponto de vista da alimentação, porque essa questão filosófica, ambiental, da sustentabilidade, essa consciência mais
de outra dimensão, vamos assim dizer, né? A gente não vai abordar agora aqui, até porque não é da sua área e também porque a gente não tem tempo. Então, eu vou te explorar bem na sua área mesmo. Isso, legal. O que é que come um vegetariano, meu Deus do céu? Bom, Adriana, partindo já do princípio dessas definições que nós vimos, a gente pode observar que, dependendo do tipo de vegetarianismo, alguns alimentos vão estar incluídos e outros não. Então, o que é comum para todos é que realmente não tem a presença da carne em nenhum desses cardápios. E aí as pessoas se preocupam muito pela ausência da carne. E aí existem alguns motivos pelos quais as pessoas pensam dessa forma, né? Primeiramente, até por questões culturais, nós damos muita importância à carne. A proteína também, de uma forma geral, pensando no nutriente. Tanto é que as pesquisas mostram que a população brasileira, vamos falar aqui da nossa população, consome muito mais proteína do que de fato precisaria. E ainda quando praticam esportes, quando querem ganhar massa muscular, essa preocupação fica ainda mais exagerada, o consumo fica ainda maior. Então, a primeira coisa que falta é realmente essa informação, esse conhecimento, esse esclarecimento de que a quantidade de proteína que nós precisamos é muito abaixo daquilo que nós imaginamos. Claro que é sempre bom procurar um nutricionista para fazer o seu cálculo, fazer o seu cardápio, as orientações. Eu não vou entrar em porcentagens aqui, porque eu acho que não vem ao caso, mas a mensagem é essa. Não precisa ter tanta preocupação. Por exemplo, muitas vezes a gente olha no prato das pessoas e tem aquele bife grande, né, de carne bovina, ou aquele filé maravilhoso de frango. E muitas vezes, na verdade, você precisaria só da metade daquilo, 2/3, dependendo de cada situação, né? Claro, só para a gente conseguir visualizar. A gente consome muito mais do que precisa. Então, por isso que existe essa preocupação. E, além das carnes, nós temos outros alimentos que são fontes de proteína, que é o caso das leguminosas, por exemplo. Claro que sim, é importante também pontuar que os vegetais não são fontes de proteína, com exceção das leguminosas, então essa preocupação também não é tão infundada, né? Porque você pensa num bife, pensa no alface, você fala, não é a mesma coisa. E de fato não é. Por isso que você precisa entender que mesmo dentro dos vegetais, nós temos sim alguns tipos que podem suprir a nossa necessidade de proteína, que é o caso dos feijões. Então, quem substitui a carne, no caso do vegetariano, são os feijões. É a nossa recomendação. Inclusive, é até bom pontuar que não é interessante substituir a carne por queijos, por ovos, de forma excessiva, porque o perfil de nutrientes é totalmente diferente. Então, se a gente está pensando na proteína e no ferro, quem substitui a carne são os feijões. Quem são os feijões? Feijão branco, feijão preto, feijão carioquinha, lentilha, grão de bico, soja, entre outros que nós temos aí pelo Brasil afora. Então, são esses os substitutos da carne. Em quais quantidades? Nossa, eu vou ter que comer um caminhão de feijão? Não, não é bem assim. Um bife, mais ou menos de 100 gramas, pode ser substituído por 7 colheres cheias de feijões, por exemplo, né? Dá mais ou menos ali uns 200 gramas. É algo totalmente possível de ser consumido. E é importante também pensar, Adriane, e pontuar que, independente se a dieta é vegetariana ou onívora, ela precisa ser equilibrada. Então, aqui a gente está falando de uma dieta vegetariana equilibrada. Essa dieta vegetariana equilibrada, ela vai suprir todos os nutrientes que a gente precisa tranquilamente, com exceção de um nutriente, que é a vitamina B12. Normalmente é necessário suplementar, sim, essa vitamina, baseado, obviamente, em levantamentos bioquímicos. Mas a Sociedade Vegetariana Brasileira até recomenda, na impossibilidade dessa avaliação, fazer uma suplementação profilática. E isso pode gerar um certo estranhamento, mas eu acho que é mais uma perseguiçãozinha assim, com o vegetarianismo. Porque, vamos falar a verdade, ninguém se alimenta de forma tão maravilhosa assim, sem ser vegetariano, a ponto de não precisar de nenhuma suplementação, de nenhuma correção na sua dieta, na verdade. Às vezes a pessoa fala, ela é vegetariana e precisa suplementar B12, mas e a sua dieta? Você já parou para observar? Será que ela está tão redondinha, bonitinha assim? E tanto é que os estudos mostram que realmente a nossa alimentação é muito nutrientes.
farinha é suplementada com ácido fólico, o sal é suplementado com iodo. Em alguns momentos da nossa vida a gente precisa de algumas suplementações da própria B12, no caso das crianças, das gestantes. Então, a suplementação ela faz parte da nossa vida em determinados momentos e não é um ponto negativo que a gente pode atribuir ao vegetarianismo. E aí, não sei se eu já posso emendar uma outra questão, falando ainda da alimentação, é que a variedade também dessa dieta é importante. Acho que é uma outra preocupação também que as pessoas têm, né? O que eu vou comer? Eu vou comer todo dia arroz e feijão? Mas é porque a nossa alimentação não vegetariana, ela é um pouco monótona também, né? As pessoas comem normalmente todos os dias as mesmas coisas, por N motivos. Então, na vegetariana, ela pode ser monótona, mas também pode não ser. Existem uma gama gigantesca de vegetais, de leguminosas, de cereais que a gente pode inserir na nossa alimentação. Então, é importante que o vegetariano, do indivíduo, né, que escolhe ser vegetariano, procure esse tipo de informação. Quais são os grupos de alimentos? Quais são os alimentos dentro desses grupos que eu posso consumir? O básico, né? Como montar um prato saudável vegetariano, que eu posso até comentar agora. A gente imagina um prato redondinho, né? Metade dele tem que ser de hortaliças. Verduras, legumes, tubérculos também, dependendo ali da questão calórica. O restante você divide em duas partes, um quarto você coloca as leguminosas e no outro um quarto os cereais. Pronto, coloca um olhinho ali, um azeite, um óleo de linhaça, umas sementinhas e você tem um prato super nutritivo e com tudo que você precisa. Isso é o básico, só que você pode pegar, por exemplo, esse grão de bico que você estava consumindo ali com caldo e transformar num hambúrguer, numa almôndega de grão de bico, uma torta cuja massa é feita com grão de bico também. Então, desenvolver as habilidades culinárias também é muito importante, e não só para vegetarianos, para a população de uma forma geral. Tanto é que o nosso guia alimentar, ele prega isso, que a nossa alimentação ela tem que ser baseada em alimentos in natura e minimamente processados. A alimentação vegetariana tem isso de sobra. E que nós devemos desenvolver as nossas habilidades culinárias para que justamente a nossa alimentação seja mais variada e mais prazerosa. Então, isso se aplica a quem come carne e a quem não come. Não é um ponto negativo da alimentação vegetariana. E aí nós temos algumas questões, depois não sei se a gente pode falar mais para frente, de alguns nutrientes específicos que também são cuidados tanto para quem come carne como para quem não come. Aí quando eu puder mencionar, você me dá uma luzinha, que eu quero me estender muito. Vamos só assim fazer uma pausazinha, porque quando você estava falando, me chamaram a atenção algumas coisas, aí eu queria que você falasse um pouquinho, se você quiser anotar aí no seu caderninho, um pouquinho sobre os grãos, né? Quando você falou das sementes, porque tem gente que fala que ser vegetariano é muito caro. Ah, porque as amêndoas, as castanhas. Então, assim, que você falasse um pouquinho disso, né? Onde é que entra, em que proporção que entra isso. E daí que você falasse assim, do ponto de vista nutricional, você falou muito, que é bem legal, que a gente está num momento de pandemia em que muita gente está se redescobrindo na cozinha e tendo que se reinventar mesmo nessa rotina diferente, né? Então, quando você diz, né, do ponto de vista nutricional, 7 colheres de leguminosas, feijões, né, de feijão, de feijões. Então, se eu colocar arroz, aí 3 colheres ou uma concha de feijão e um pouco de grão de bico já deu essa quantidade, né? Então, nutricionalmente, a gente não precisa ficar com a impressão de que vai ficar com fome se não comer a carne, né? Porque esse acho que é um outro mito também que eu acho que cerca o vegetarianismo, porque muita gente pensa no alface, como você mesmo falou, mas não pensa no valor nutricional das outras coisas. Então, eu queria que você desse uma mixada aí nessas duas coisas e fosse para frente aí com o que você achar importante. Então, em relação ao custo, né, e em relação a essa variedade, muitas pessoas associam esse tipo de alimentação com uma alimentação cara. Mas como nós mencionamos aqui anteriormente, a base da alimentação vegetariana são vegetais, frutas, verduras, legumes, que se nós formos observar no mercado, são os itens de menor valor.
É muito mais barato você fazer uma feira, um hortifruti, do que você encher o seu carrinho de produtos ultraprocessados, industrializados. Quanto custam 2 litros de refrigerante? Nem sei, porque faz tempo que eu não compro, mas uns R$5 deve estar custando por aí, né? Mais ou menos, aproximadamente. Quantos tipos de vegetais ou qual vegetal você poderia substituir nesse carrinho e tornar a sua alimentação mais nutritiva? Então, essas trocas são importantes, ter essa consciência de que sua alimentação ela tem que ser baseada realmente em vegetais e também se atentar ao local onde você compra, dar preferência para produtores locais que, além de terem o preço mais acessível, você fortalece toda essa comunidade que está ao seu redor, isso é muito importante. Inclusive, você pode ter acesso a produtos orgânicos ou agroecológicos que são ainda melhores e que realmente no supermercado pode ter um custo maior, mas direto com o produtor eles vão ter um custo bem menor, então é uma estratégia interessante. Um outro ponto é respeitar a sazonalidade. Então, se nós estamos no inverno em época de morango, então a gente aproveita. A gente não vai querer comer morango lá em janeiro, que vai estar custando uma fortuna. Então, respeitar a sazonalidade. A gente consegue ter acesso a isso na internet, no site das grandes distribuidoras, qual é a listinha dos itens, né, que estão mais disponíveis de acordo com cada época. Então, isso ajuda muito também na economia doméstica. E eu acho também que a alimentação vegetariana pode estar um pouco associada a ser caro, a itens mais caros, porque conforme a demanda de vegetarianos aumentaram também os produtos disponíveis para esse tipo de público. Então, ao mesmo tempo que você pode fazer o seu hambúrguer de grão de bico em casa, que você vai usar só grão de bico, sal e cebola, existe esse mesmo hambúrguer lá no supermercado por R$30, R$40 a caixinha, enquanto você compra um saquinho de grão de bico por R$6 e faz praticamente 10 unidades. Então, o que é caro? O que é produzido por alguém, o que tem um custo agregado pela indústria. Se você fizer em casa, como a gente até mencionou, desenvolvendo as suas habilidades, você também consegue economizar. E tanto para quem come carne como para quem come, nós não precisamos de produtos tão específicos, chiques e frutas que nós não temos aqui no Brasil. O que nós temos aqui na nossa região, no nosso país, é mais do que o suficiente para que a gente tenha uma alimentação equilibrada e nutritiva. A nossa compra tem que ser feita na feira e no supermercado, no máximo. Você não precisa ir nessas lojas chiques, especializadas, comprar tudo no potinho, tudo diferente para ter uma alimentação adequada. Ai, que legal, professora. E você falou um pouco, né, que pode ser até uma certa perseguição que os vegetarianos sofram, mas, assim, existe alguma contraindicação? Alguém em alguma condição de saúde, aí muito específico, que não deve começar a fazer essa transição? E quando que a gente precisa, ou sempre a gente precisa de um acompanhamento especializado por nutricionista, se for resolver mudar a dieta, né, para vegetarianismo ou veganismo? Bom, não existe nenhuma contraindicação para a alimentação vegetariana. Crianças podem adotar, gestantes, lactantes, atletas, idosos, adultos, homens, mulheres. Pode sim existir alguma condição muito específica, mas que não é relatado, né? É que é importante nós não generalizarmos totalmente. Mas pode existir alguma exceção ou outra, mas quem vai diagnosticar e identificar isso é um profissional, um médico, por exemplo. Mas eu acho praticamente impossível o posicionamento tanto da Sociedade Vegetariana Brasileira, falei certo? Sociedade Vegetariana Brasileira, e outros órgãos também, é de que não existe nenhuma contraindicação. Agora, o acompanhamento nutricional, ele é recomendado, mas não só para quem é vegetariano, para todos. Todo mundo precisaria de um acompanhamento. A mesma coisa o acompanhamento médico. Um indivíduo vegetariano, ele não precisa ir mais ao médico do que um indivíduo que não é vegetariano. Ele tem que fazer um acompanhamento que é recomendado como para qualquer pessoa. E no ponto de vista nutricional, né, porque eu sou nutricionista, né, mas vou puxar um pouco a sardinha. É importante ter esse acompanhamento, porque vocês viram, ao mesmo tempo que é simples, né,
às vezes falta alguém ali para te dar um norte, para te mostrar quais são as opções que você pode substituir. Eu não quero comer grão de bico, por qual outra leguminosa que eu posso substituir? Quais preparações que eu posso fazer com essas leguminosas para tornar minha alimentação mais saborosa? E tudo isso o nutricionista pode fazer por você. E é importante também procurar profissionais que atuem nessa área, porque eles vão ter mais familiaridade, assim como em outras áreas da saúde, existem as especialidades, as áreas de atuação. Então, eu acho que é legal buscar esses tipos de profissionais, tanto que entendem do vegetarianismo, do veganismo, quanto também da parte culinária, porque faz toda a diferença na qualidade de vida, na adesão, não só do vegetarianismo, mas também de outras estratégias, né? Até porque as nutricionistas, a gente até fala no feminino, né? Porque parece que é um universo feminino. Mas verdade. O pessoal da nutrição, né, que faz esse acompanhamento, é muito lembrado na hora das dietas para emagrecer. Parece que é só nesse momento. E no dia a dia acaba muitas vezes não sendo requisitado ou lembrado. A Unesp tem algum tipo de serviço, ou na rede pública existe esse tipo de serviço aqui em Botucatu, professora? Adriana, antes da pandemia, nós tínhamos um ambulatório lá no CEPRAM, específico para o vegetarianismo, mas ele foi suspenso, né, em virtude da situação que nós estamos enfrentando. Então, pode ser que futuramente ele volte a existir. É um serviço extremamente importante, tinha uma ótima procura. Então, estamos aí na torcida para que ele volte a acontecer. E aqui em Botucatu também temos cursos, né, de pós-graduação nessa área, então também temos excelentes profissionais que atuam na linha do vegetarianismo para auxiliar a população. E como você falou, né, sobre a questão do emagrecimento, a procura pelos nutricionistas, vale lembrar que ontem, dia 7, foi o Dia Mundial da Saúde, né? E a alimentação é uma das principais ferramentas, um dos principais instrumentos de promoção à saúde. Então, eu acho que quando a população se conscientizar de fato sobre isso, vai passar a valorizar profissionais que atuam na prevenção e não só no tratamento, né? Quando já tem um problema, quando já está acima do peso, já está com alguma patologia. Vamos buscar essa ajuda, não só de nutricionistas, educadores e outras áreas, educadores físicos e outras áreas, para que a gente evite o desenvolvimento das patologias, né? Isso é muito importante. Muito bem, a gente já está assim, caminhando assim, meio para o final, passou muito rápido, né? Mas, Carla, assim, se você pudesse dar um conselho, assim, né, uma dica, vou fazer aqui até uma brincadeira, assim, né? Para quem está querendo ser vegetariano, qual seria? E se você pudesse dar um conselho, uma dica, para quem não quer ser vegetariano, qual seria? Bom, primeiro, para quem não quer ser vegetariano, eu acho que o primeiro passo é ter consciência de que o consumo de carne atual ele precisa ser reduzido. Você não precisa retirar totalmente a carne da sua alimentação, se esse não é o seu desejo, mas você precisa ter consciência do impacto que esse excesso de carne que nós temos consumido tem causado tanto na nossa saúde quanto no meio ambiente, além da questão ambiental, que isso afeta algumas pessoas e outras não. Esse é o primeiro ponto. Então, abra a sua mente, né? Se abra a novos sabores, a novas oportunidades. Como a Adriana falou, a gente tem um movimento aqui no Brasil que, na verdade, é mundial e aqui se chama Segunda Sem Carne. É um diazinho só da sua semana que você tira todos os produtos de origem animal, experimenta novos sabores e um dia que você retira já gera um impacto muito positivo na sua saúde, no meio ambiente e na causa animal. E até fazendo um gancho com isso que a gente está comentando, tem um movimento que se chama flexitarianismo ou flexitariano, que são os indivíduos que comem carne só que numa quantidade menor, por justamente se preocuparem com a saúde. Então é um movimento que também vem ganhando muitos adeptos, não é uma modalidade de vegetarianismo, mas a sociedade reconhece esse movimento e abraça com muito entusiasmo, porque esses indivíduos podem ser futuros vegetarianos, veganos, mas por si só são indivíduos que estão consumindo menos carne e isso é muito positivo, certo? Agora, para quem é vegetariano ou para quem está decidindo se tornar vegetariano, eu sei que existem N limitações, né? Quando a gente fala busque conhecimento, a gente sabe que no Brasil nós temos pessoas que não têm nem acesso
a internet, né? Então, eu peço desculpas por saber, eu tenho consciência de que existem essas limitações, mas é a primeira dica, né? Buscar saber mais sobre o vegetarianismo de alguma forma. Na internet, tem N portais, o próprio site da Sociedade Vegetariana Brasileira tem uma imensidão de informações para o público em geral. Para quem ainda está em dúvida, basta ler o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que já vai ter uma boa ideia do quanto que uma alimentação baseada em vegetais é benéfica para a nossa saúde, e não é um guia para profissionais, é um guia para a população, então também é um material super rico para quem está em dúvida ou para quem quer realmente, ali tem muitas dicas bacanas. O próprio movimento da Segunda Sem Carne na internet também traz muitas receitas legais. Então, isso é o que o indivíduo sozinho pode fazer por si próprio. E, se for possível, buscar a ajuda de um profissional nutricionista para te auxiliar nesse caminho. Muito legal. E acho que também eu incluiria aí ter um pouco de bom humor. Para quem não quer ser vegetariano, ter um pouco de paciência, né? Porque às vezes perde a paciência com o vegetariano, começa a falar, mas é muito chato esse vegetariano, agora como que vai fazer? E para quem ou está em vias de se tornar, um pouco de bom humor também, né? Também, porque, sim, respeito, né? Muitas vezes o vegetariano escuta, né? Ah, mas saco vazio não para em pé. Menino, você vai ficar pálido comendo só alface, vai ficar esverdeado. Então, acho que você falou a palavra aí, respeito, equilíbrio das duas partes, seja que tipo de alimentação a gente tem, que ela seja mesmo consciente, né? A gente que tem possibilidade de escolher e que a gente possa fazer boas escolhas, né? E estabelecer talvez uma relação mais equilibrada mesmo com a comida, né? Sim, sem dúvida. De cada dia, não precisando também incorporar coisas que estão sendo agregadas, aí a gente vai consumindo. Acho que é também momento de parar para pensar e ver ali o que a gente está colocando no prato e do prato para dentro, né? Exatamente, não, sem dúvida. É um momento importante. Eu acho que esse momento também que nós estamos em casa, agora em virtude da pandemia, tem nos feito ressignificar muitas coisas, nos tem aproximado mais do preparo das nossas refeições, e isso tem sido muito positivo, que é o que de fato, dentro do possível, é o que nós precisamos fazer, né? Voltar mais para a cozinha, preparar as nossas refeições, ter atenção em relação àquilo que a gente come e buscar informações, né? Não ficar só à mercê do que a mídia, do que a publicidade quer nos embutir, né? Goela abaixo. A gente tem que ter o nosso senso crítico e, dentro das possibilidades, sempre buscar o conhecimento, porque nunca é demais, né? E a alimentação, embora eu seja nutricionista, eu tenho mais ainda a obrigação de dizer, isso é um patrimônio de todo mundo, né? Não é só um conhecimento que eu detenho por ser nutricionista. Todo mundo tem que saber sobre alimentação, o que comer, o que faz bem. Nutriente, aquelas coisinhas mais específicas a gente cuida, mas do que comer, volta no tempinho lá dos avós, dos nossos antepassados, que faziam tudo de forma tão empírica e de forma tão sábia, né? A gente precisa retomar essa sabedoria popular. Muito bem. Bom, a gente está encerrando por aqui. Você quer fazer uma consideração final, deixar um último lembrete aí, uma mensagem? Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Foi um prazer passar esse tempinho aqui com vocês. Espero ter deixado aí implantado uma sementinha para que as pessoas busquem saber mais sobre o vegetarianismo. Me coloco à disposição também para novas questões, para conversar mais sobre o assunto. Se você me permitir também, vou compartilhar, comentar que eu tenho um espaço na internet, no Instagram, no YouTube, onde eu compartilho muitas receitas diariamente, e isso tem auxiliado muitas pessoas, principalmente agora em tempos de pandemia, a se relacionar melhor com a comida, né? E que a gente viu, né? A saúde, ela se constrói na cozinha, então estão todos convidados também a nos acompanhar para melhorar um pouco a alimentação. Qual que é o seu espaço lá? Fala o endereço aí. Isso, nosso IG é Duplinha em Ação, porque estou eu e meu marido. Meu marido é um super cozinheiro
Então, é uma experiência legal, né? A mulherada aí que o marido não vai para a cozinha, coloca lá para assistir a gente, fala, olha lá o Leandro cozinhando. E o pessoal adora, é muito divertido. Realmente, para a gente cozinhar é uma terapia, é um prazer, sempre foi, mesmo antes da pandemia. E está sendo muito gostoso compartilhar. Então, é Duplinha em ação. A gente espera vocês lá. Então tá ótimo, eu vou procurar a Duplinha em ação, que eu tô me aventurando aí na cozinha, viu? Ai, vai ser um prazer, Adriana. Muito obrigada, viu? A gente conversou, um bate-papo cheio de informações, me dá até um pouco de fome, assim, né? Uma coisa que você falou, essa questão de se abrir para novos sabores, né? Vamos permitir experimentar. Com certeza. Né? Então a gente está encerrando mais essa viagem, a gente conversou sobre vegetarianismo, mas foi mais do que isso, a gente conversou sobre alimentação, sobre saúde, com a nutricionista, que é professora da EduVale, coordenadora responsável técnica do Laboratório de Nutrição e Dietética do Instituto de Biociências da Unesp, aqui em Botucatu, a nutricionista Carla Beatriz de Lázaro, que é a Duplinha em ação lá com o Lucas, né? Leandro. Isso. Duplinha em ação com o Leandro. E por hoje a gente vai ficando por aqui. A próxima viagem, você já sabe, a gente não sabe ainda qual vai ser o destino, mas pode ser para aquele que você escolher. Então, quer saber sobre alguma coisa, quer informação sobre alguma doença ou mais dicas de saúde, escreve aqui pra gente, manda uma mensagem no Facebook da Câmara e quem sabe o próximo destino vai ser para onde você escolheu. A gente se encontra. Até!